esse aparelho já foi o melhor dispositivo da linha A em 2021. Mas será que agora, com os novos sucessores lançados e a nova linha 2022 já lançada, será que ele ainda é um aparelho interessante? O Galaxy A72 foi lançado então no início de 2021 e, ao contrário dos anos anteriores, ele é basicamente uma versão grandona do A52, ok? Com o mesmo chipset, praticamente o mesmo conjunto de câmeras, com a grande diferença apenas sendo a tela maior e a bateria maior. Mas desde então a gente teve lançamentos muito importantes na linha da Samsung, sendo o A52s, o A53 e o A73 mesmo, e que podem colocar um pouco em xeque o custo-benefício desse aparelho. Será que é isso mesmo? É um pouco disso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, para começar, vamos falar das especificações técnicas desse aparelho, né? Começando pela tela, ela é extremamente bonita, né? Obviamente, como é de praxe dos aparelhos Samsung, e apresenta como principais upgrades em relação ao A71 as bordas um pouco menores, né? O corte da câmera consideravelmente menor e também, obviamente, a taxa de atualização mais rápida de 90 Hz. Uma taxa que infelizmente já não impressiona mais tanto, né? A gente vê aparelhos como o M23 já contando com 120 Hz. Pelo menos a gente também tem o IP67 e o som estéreo, ok? Ambas características que estrearam em 2021 na linha A, ou melhor, reestrearam, né? A linha A não tem certificação contra água desde 2018. Bom, passando para o desempenho, aqui a gente tem uma característica um pouco delicada. Isso porque a melhoria em relação ao Snapdragon 730 do A71 para esse 720G não foi tão grande, principalmente se a gente for olhar em benchmarks, a diferença de pontuação é bem pequena. O que isso significa? Em games você ainda vai conseguir rodar a maioria dos games tranquilamente, claro que nas qualidades médias, né? Mas sem travamentos dentro do jogo. Mas saindo, entrando de games, a gente tem sim um gargalo ali perceptível, ok? Não é um processador que impressiona muito em desempenho hoje em dia, com novamente aparelhos bem inferiores na linha da Samsung já contando com desempenho melhor, como novamente o M23, né? Pelo menos a gente tem sim, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno, só não espere muito de desempenho neste aparelho, ok? Se você quer jogar games, ele vai rodar tudo tranquilo, eu rodei COD Mobile tranquilamente, o aparelho não apresentou nenhum travamento. Só não espere muito de tempo de carregamento do jogo ou de troca de aplicativo ser muito rápido. Em câmeras a gente tem um setup muito interessante que meio que repete um pouco novamente o A71, mas com algumas pequenas diferenças bem impressionantes, ok? A gente tem os mesmos sensores, basicamente, de 64 megapixels na principal, né, 12 megapixels na ultra-wide, 8 megapixels na de zoom e 5 megapixels na macro. Claro que a de zoom e a macro são bem simples, mas a ultra-wide até que faz uns fotos razoáveis e a principal, obviamente, tem capacidade de tirar fotos muito interessantes. Mas a grande diferença em relação ao A71 fica por conta da estabilização ótica de imagem no sensor principal traseiro, que vai proporcionar fotos com maior qualidade, principalmente em fotos em movimento, e obviamente vídeos acabam ficando muito mais estáveis também, ok? A frontal é a mesma 32 megapixels que a gente encontra desde o A51. Nada muito impressionante nesse quesito. A bateria foi uma boa evolução com certeza, né? E tanto o A52 e o A72 tiveram melhorias bem significativas de autonomia, por mais que a sua capacidade em si não tenha mudado tanto. Isso a gente pode dar bastante por conta do chipset mais econômico nessa geração. Bom, o A71 então já tinha uma autonomia bem razoável e o A72 com a capacidade maior e esse processador mais econômico conseguiu uma autonomia de bateria quando ele era novo muito interessante, como a gente pode ver no teste do Tudo Celular, ok? No meu teste, o aparelho, obviamente esse aqui que eu estou testando já é usado e conta ali com provavelmente uns 6 meses de uso. E o aparelho gastou ali 16% no meu teste de bateria em um ciclo, ok? Ou seja, de 2 horas e meia de teste, o aparelho gastou 16% de bateria. Isso significa que o aparelho conseguiria durar sim tranquilamente mais de 6 ciclos. O que significa que
por volta de 15 horas no meu teste, o que é um resultado muito interessante com certeza. No meu dia a dia, obviamente que não reproduz exatamente esse teste de bateria, eu conseguia tranquilamente chegar no final do dia com bateria suficiente, ok? Mesmo jogando bastante no dia. Por fim, em questão de extras e softwares, a gente tem aqui a maioria dos apetrechos necessários para uma usabilidade tranquila em 2022, tirando obviamente o 5G, ok? A gente tem NFC, que não é tão comum assim, aparelhos da linha A, que é sempre bem-vindo, e a gente tem também a entrada P2, que também está cada vez mais rara, né? Em termos de software, o aparelho foi lançado com Android 11, e seguindo ali o padrão da Samsung, ele provavelmente vai receber até o Android 14, e no total 4 anos de atualização de segurança também. Não é tão bom quanto os 5 anos, né, e 4 grandes updates dos aparelhos mais recentes da linha A, né, o de 2022, mas já é bom demais quando a gente leva em consideração o que a Samsung costumava fazer na linha intermediária. Não tem como não falar de preço para falar um pouco se esse aparelho ainda vale a pena hoje em 2022, já quase 2023, né? Novo, pode esquecer, porque pelo preço ali dos R$2.000 a gente tem A73 com chipset muito mais atual, 5G e câmeras melhores, né? Além de que, na minha opinião, inclusive um aparelho que tem um custo-benefício melhor ainda do que o A73 é o S20 FE 5G, com processador ainda melhor, câmeras que por mais que em números não tão boas, tem uma qualidade muito boa, até um pouco melhor do que esses aparelhos aqui. E sim, não vai ter uma bateria muito boa, mas se você quer desempenho novo, o S20 FE 5G vale mais a pena do que um A73. E usado. Esse aparelho aqui custou ali por volta dos R$1.500. O que a gente pode encontrar nessa faixa de preço? Como eu disse já num vídeo aqui recente, o A52s 5G custa bem próximo a isso. E nesse caso você vai ter câmeras idênticas, basicamente, tela 120 Hz um pouco melhor, desempenho significativamente melhor, 5G, mas sim uma bateria um pouco inferior. Então assim, você tem que entender qual qualidade do aparelho você dá mais atenção. A gente tem também o S20 FE usado, Snapdragon, que vai ter desempenho muito melhor do que esse aqui, câmeras um pouco melhor, a tela de 120 Hz, mas sim uma bateria também inferior a esse daqui. Se você quer bateria, o M62, lançado bem próximo daquela época, conta com desempenho melhor, câmeras bem semelhantes, uma autonomia de bateria ainda melhor e uma tela apenas 60 Hz. Então assim, sinceramente é difícil de recomendar o A72, entende? Porque se você quer mais de desempenho e não se importa tanto com bateria, o S20 FE e o A52s 5G podem valer mais a pena. E se você quer bateria, tem o M62 também. Então assim, essa faixa de preço tem muitos aparelhos talvez um pouco melhores, com custo-benefício melhores do que o A72. Não que esse aparelho não seja um ótimo aparelho, ele só talvez está custando um pouco caro para valer a pena por conta desses outros aparelhos nessa faixa de preço. Se você conseguir encontrar um por um pouco menos, talvez faça sentido. Ou até mesmo o A52 normal, que como eu disse, não muda tanto em relação a esse A72. E ainda assim vai contar com uma bateria muito legal. E se você conseguir encontrar um A52 por ali por uns R$1.200, R$1.300 no máximo, pode valer a pena. Então assim, quer economizar um pouco? A52. Se não, explora esse A52s 5G, M62 e S20 FE. Esses 3 últimos aparelhos têm inclusive review aqui no canal, vale a pena conferir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas eu vou ficando por aqui. Vejo vocês semana que vem.